Glória a Deus, cá estou eu de novo, novamente, com mais um vídeo de edificação para vossas almas, para o vosso espírito. A palavra de Deus, que Deus me direcionou nesta tarde, neste momento, para ministrar, um pequeno vídeo, como eu de costume. É a mesma mensagem que eu trouxe pela manhã. Hoje eu tive a oportunidade de trazer a mensagem na consagração, foi uma bênção para a glória de Deus. E a mensagem se encontra lá em Romanos 8, o versículo 12 em diante, amém? No título da mensagem tem como guiados pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 12 vai falar assim do capítulo 8 de Romanos: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Nós não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E no 13 vai falar: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, a pessoa que ela vive na prática de pecado, infelizmente ela está morta, Ela está como se fosse um zumbi andando na rua, mas se não tem a presença de Deus, a palavra de Deus fala que a pessoa que não tem a presença de Deus, infelizmente é uma pessoa morta de espírito, Então, se a pessoa, vive segundo a carne, vai morrer, porque o pecado, uma vez consumado, gera morte. E como eu expliquei pela manhã, muitas das vezes o pecado consumado, ele gera morte espiritual. E tem casos que gera a física, como a gente vê uma pessoa que morre sem Jesus. Ela morreu primeiro espiritualmente, Não tem a presença de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, não é guiado, por Jesus, nem pela sua palavra. Então ela é morta espiritualmente, e quando morre fisicamente, infelizmente não tem mais jeito. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, há uma chance, para a gente se redimir com o nosso Senhor Jesus. Mas morreu espiritualmente, morreu fisicamente, infelizmente não tem mais jeito, Por isso que enquanto temos fôlego de vida, temos que procurar nos moldar segundo o padrão de Deus, não segundo o padrão do mundo e nem segundo conforme a nossa carne quer. Por isso a importância do Espírito Santo está sempre mais forte do que a carne, porque se a carne estiver forte, ela vai prevalecer. Mas se o Espírito Santo estiver maior do que a carne, então a presença de Deus, ela é maior e ela vai vencer, Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a força maior tem que ser do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E vai falar assim na parte B do 13: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Foi como eu falei, se eu e você vivemos segundo o Espírito Santo de Deus, as obras da carne elas vão ser mortificadas. A partir do momento que eu busco mais, que eu oro mais, que eu jejuo mais, que eu busco mais a presença de Deus, que eu busco mais a presença do Espírito Santo para a minha vida, então aquela vontade de pecar, ela vai sendo mortificada, ela vai acabando. Então vai chegar um momento que eu não vou mais pecar, porque eu tenho uma presença de Deus na minha vida. Quando eu falo de pecado, eu falo de iniquidade, pecado consciente. Porque infelizmente, como eu falei pela manhã, nós não somos perfeitos. Tem uma hora que a gente escorrega, tem uma hora que a gente tropeça, infelizmente, mas que o pecado do crente ele venha a ser por acidente, mas não pecado consciente como a iniquidade, Deus ele fala muito sobre a iniquidade na sua palavra, que é pecado consciente. É aquilo que você faz sabendo que é pecado, mas você não deixa de fazer. Então, iniquidade é pecado consciente e pecado é pecado por acidente. E no 14 vai falar: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque nós confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Nós cremos em Deus, nós temos a sua presença, então nós somos filhos de Deus. Muitas pessoas aí fora falam que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia ela relata que existe duas classes de pessoas:
os que são filhos de Deus e os que são criaturas de Deus. As pessoas que confessaram, que aceitaram, que têm o Espírito Santo de Deus, essas são filhos de Deus, que vivem segundo a Bíblia, que vivem em obediência a Deus. Essas pessoas são o quê? Filhos de Deus. E as pessoas que não confessaram, que não têm a Bíblia como estilo de vida, que não seguem a Cristo, essas pessoas são somente criaturas de Deus. Outrora nós, que hoje somos cristãos evangélicos, a missionária Áfia vai terminar a ministração comigo, amém? Então, como eu estava falando, outrora, quando a gente não tinha a presença de Deus, quando a gente não tinha confessado o nosso Senhor Jesus, e no 15 vai falar assim, que é o versículo chave, né, deste momento, vai falar assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. As pessoas aí fora costumam falar que nós cristãos somos o quê? Escravos, que não podemos fazer nada, mas pelo contrário, nós somos tão livres que nós decidimos não quê? Não pecar, né? Se o pecado estiver na nossa frente, nós vamos passar direto, porque nós somos livres. Agora, se você chegar com uma pessoa que está em pecado, que é viciada, que não tem a presença de Deus, que está lá no mundo, e você pedir para ela parar de fazer algo que ela está viciada, ela não vai conseguir parar. Por quê? Porque ela sim é escrava. Escrava de quê? Escrava do pecado. Mas nós não. Nós que temos Jesus Cristo na nossa vida e seguimos a Bíblia como estilo de vida, nós não somos escravos. Nós somos o que? Livres. Então Jesus, ele não colocou sobre nossas vidas o espírito de escravidão, mas sim de liberdade. E na parte B do 15 vai falar: para outra vez em temor, para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Foi a partir do momento que Jesus se entregou naquela cruz que nós fomos titulados como filho de Deus, né? Através daquele seu grande sacrifício na cruz. Todos nós sabemos que a salvação era somente para os judeus e não para os gentios, mas devido a eles terem recusado a salvação, não terem reconhecido, né, o Jesus Cristo de Nazaré como Messias, a salvação se estendeu. Então, a partir daquele momento, né, daquele grande sacrifício por nós, por mim e por você, nós fomos titulados e adotados por Deus, e nós recebemos o espírito de adoção, e hoje nós podemos clamar Abba, Pai. Hoje nós podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso irmão, né? E o nosso Deus é o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, né? Então é isso. Não recebemos o espírito de escravidão, mas sim o Espírito Santo de Deus, que nos torna livre de todo o pecado, né? Então nós temos que ser o quê? Guiados pelo Espírito Santo. A partir do momento que a gente tem a presença de Deus nas nossas vidas, a gente é guiado pelo Espírito Santo, e aí a gente não vive mais conforme a nossa carne, porque é uma militância, né? A carne milita contra o pecado, mas vai vencer aquele que está forte. Então eu te digo nesta mensagem: não deixe que a carne predomine, mas sim o Espírito Santo de Deus na tua vida, que tudo vai fluir, porque quando a gente é guiado pela presença de Deus, nós vivemos em obediência a Deus. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoe em nome de Jesus, né? Perdão, pausei o vídeo várias vezes para poder concluir. Não é fácil, mas não vou desistir de proclamar a mensagem do nosso Senhor Jesus, porque Ele me cobra, né? Quando Deus entrega um chamado na nossa vida, Ele faz cobrança. Deus, Ele entregou talento para cada um de nós, e Ele, naquele grande dia, Ele vai cobrar. Então eu não quero ser chamada de serva ruim, serva negligente, serva mal, mas sim serva boa e obediente, que multiplicou os talentos que Deus deu. Então, com toda dificuldade, não interessa, né, qual seja a dificuldade, eu vou continuar proclamando, né, o nome do Senhor Jesus, o seu evangelho, a sua palavra. Amém? Então fica aqui no final com um louvor para a edificação da tua alma. Nós somos atraídos pela presença de Deus, nós temos a presença de Deus, né? Então é isso, meus amados irmãos, que nunca falte o azeite, né, sobre a tua cabeça, lá como fala em Eclesiastes 8:9, que as tuas vestes venham estar sempre limpas e que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar,
que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Glória a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que